E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo se cuidando aí, passando para mais essa semana, quase encerrando o nosso semestre, encerrando os nossos vídeos, né? Hoje, penúltimo vídeo na nossa programação, né? Ainda falando sobre os teoremas. Hoje a ideia é a gente abordar o teorema de Norton, continuando aquilo que foi feito com o teorema de Thevenin semana passada, dando uma complicadinha no Thevenin também, colocando as fontes controladas, então vem comigo. Fica aí a relação dos tópicos estudados nesse capítulo de teoremas, né, onde há 2 semanas atrás discutimos esses tópicos introdutórios do capítulo: interpretação de resistência equivalente, aplicação da homogeneidade e superposição, que são componentes da linearidade, né, desse item de linearidade. Na semana passada, começamos o teorema de Thevenin com a explicação do método e aplicação em alguns circuitos simples. Hoje, vamos ver o circuito equivalente de Norton, o teorema de Norton, para na semana que vem abordarmos uma aplicação desses dois teoremas para a análise da máxima potência que pode ser transferida para trechos dos circuitos, né? Nesse slide, na semana passada, apresentamos o teorema de Thevenin em si, né, o seu enunciado proposto lá pelo comandante, grande comandante Thevenin, Léon Charles Thevenin, que a partir de circuitos de qualquer tamanho, desde que sejam bilaterais de dois terminais e lineares, podem ser substituídos por uma fonte de tensão em série com uma resistência no formato que está aí do nosso lado direito, né? Aqui para nós, por enquanto, só circuitos de corrente contínua e, consequentemente, só fontes contínuas de tensão também, né? Mas daqui a pouco isso começa a ficar um pouco mais complexo nas próximas disciplinas, né? Então, qualquer circuito, e aí tem um exemplo onde um circuito tem duas fontes e três resistências, essa região sombreada, né, vai ser simplificada, reduzida para uma única fonte de tensão em série com uma resistência, e para aquela outra resistência RL, não importa se ela está ligada no circuito da letra A ou no circuito equivalente da letra B, a tensão e a corrente em cima dessa resistência RL vão ser as mesmas. A corrente IL é a mesma, tanto na letra A quanto na letra B, e a tensão entre os pontos A e B também é a mesma. Isso tem a ver com o conceito da palavrinha equivalência entre circuitos, né? Para quem está do lado de fora do circuito ou do trecho analisado, tanto faz a situação original ou a situação reduzida, pois elas são equivalentes. Eu listei uma relação de passos do procedimento que a gente deve realizar. Na semana passada eu listei isso, né? A gente deve realizar para aplicar o teorema de Thevenin num circuito, só agrupando todos no mesmo slide aí, né? Onde primeiro a gente identifica que parte do circuito a gente quer reduzir, né? Que trecho do circuito a gente quer reduzir e qual é o outro trecho que a gente quer manter inalterado para fazer o cálculo de alguma grandeza posteriormente, já no circuito equivalente de Thevenin, né? Então separamos em duas partes e aquela parte que a gente quer reduzir, então a gente faz o tratamento para calcular a resistência equivalente com todas as fontes independentes em repouso nesse trecho. Depois calculamos a tensão de circuito aberto com todas as fontes de volta ao serviço. E finalmente, com a tensão e a resistência, temos os parâmetros do circuito equivalente de Thevenin. Tá aí, então nessa semana a gente passa para falar sobre o circuito equivalente de Norton e o tal do Edward Norton, né, uma fotinha do sujeito aí. Dizem que a equipe dele foi uma das primeiras a
a usar aquela teoria de Thevenin e, na verdade, uma das primeiras a chamar aquilo lá de teorema de Thevenin. Só que o Norton trabalhou por muito tempo, quase a vida toda, na área de telecomunicações, em grandes empresas da área de telecomunicações, algumas existentes até hoje, tipo a AT&T, mas eles identificavam que aquela teoria de Thevenin era melhor aplicada em telecom se a fonte de tensão, na verdade, fosse uma fonte de corrente. Então ele propôs, eles começaram a utilizar, eles conseguiram chegar numa forma equivalente à ideia de Thevenin, só que com uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E é isso que a gente vai abordar na sequência. Então, só para a gente abordar da mesma forma que nós fizemos lá no Thevenin, né? Qualquer circuito, por exemplo, esse da letra A, do lado esquerdo, agora vai poder ser substituído por um circuito equivalente, mais simples, composto por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. E, de novo, para a carga, para a resistência RL conectada nos terminais desse trecho, não interessa se RL está conectado no circuito original do lado esquerdo ou no circuito equivalente de Norton, tensões e correntes são as mesmas nas duas situações porque eles são equivalentes. Como calcular os parâmetros do circuito equivalente? Nós vamos adaptar os passos do procedimento do circuito equivalente de Thevenin. Passos 1 e 2 exatamente iguais, passo 3 também, a diferença está nesse quarto passo identificado aí, onde calculávamos uma tensão de circuito aberto entre os terminais A e B, no circuito original, e essa tensão de circuito aberto era a tensão de Thevenin. Agora não, agora nós vamos calcular a corrente de curto-circuito entre os pontos A e B lá no circuito original. Então a gente provoca um curto-circuito e calcula a corrente que circula através dele, calculando então o valor dessa corrente da fonte IN do circuito equivalente de Norton. Ao invés de ficar aqui na teoria, vamos aplicar em alguns circuitos, ok? Pegando o primeiro exemplo, que lá no teorema de Thevenin era o exemplo 95, onde nós queríamos determinar E2 aplicando o teorema de Thevenin. Agora ele é o exemplo 100, pedindo exatamente a mesma coisa aplicando o teorema de Norton. Então vamos ver como é que fica a diferença de um para o outro. Como falado há 2 slides atrás, não queremos mais a tensão de circuito aberto, mas agora, naqueles 2 terminais onde o primeiro passo a gente deveria retirar do circuito o trecho que nos interessa, que é aquele trecho que tem a tensão E2 em cima daquela resistênciazinha. Nós tiramos aquela resistência, identificamos os terminais A e B. Em Thevenin calculávamos a tensão do circuito aberto, agora vamos calcular essa corrente ICC, essa corrente de curto-circuito, ok? De novo, utilizando do mesmo jeito que para a tensão de circuito aberto, para calcular a corrente, utilizando qualquer dos procedimentos que a gente já conhece para análise de circuitos. Primeiro, essa tensão da fonte em função desse curto-circuito que tem no meio, é a mesma tensão que vai estar em cima da resistência de 4 ohms. Por isso, essa corrente que sai da fonte de tensão e passa pela resistência vale lei de Ohm, né? 3 volts sobre 4 ohms, 3/4 de ampere. Essa corrente vai descer pelo curto-circuito, é a contribuição da nossa fonte de tensão para essa corrente de curto-circuito. Do outro lado, vem a corrente de 2 amperes da fonte de corrente. Quando chega naquele nozinho, naquele ponto próximo do terminal B ali, essa corrente toda vai escolher subir pelo curto-circuito, que é mais fácil, né? Então ela vai ficar circulando nessa malha do lado direito, enquanto a corrente provocada pela fonte vai ficar circulando
do lado esquerdo, nessa malha esquerda do nosso circuito. Então nós temos 3/4 de amperes descendo, 2 amperes subindo, a nossa corrente de curto para baixo I4 menos I3, e para baixo eu adotei o sentido, do mesmo jeito que eu adotava a tensão de circuito aberto, 3/4 menos 2 dá menos 5/4 de ampere, ok? O cálculo da resistência equivalente segue exatamente o mesmo procedimento feito no exemplo 95, lá em Thevenin. Então, fontes em repouso, do lado esquerdo do circuito, curto-circuito na fonte de tensão, do lado direito, fonte de corrente em aberto, os terminais A e B aqui no meio, a única resistência que sobra é 4 ohms. Então, sabendo o valor da corrente de curto-circuito e o valor da resistência equivalente, podemos calcular nesse circuito equivalente qual é a tensão E2 em cima daquela resistência que foi extraída, retirada, deixada de lado lá no primeiro passo, né? Com essa corrente da fonte igual a menos 5/4, ela vai se dividir em duas partes, né? Um pedaço dela vai para a resistência de 4 ohms, outro pedaço vai para de 6 ohms, sendo que nessa divisão de corrente, menos 5/4 dividido por 10, que é a soma das duas resistências, e vezes a resistência oposta, né? Circuito divisor de corrente. Menos meio ampere vai passar pela resistência de 6. Menos meio vezes a resistência de 6 vai nos dar essa tensão de menos 3 volts na tensão E2, exatamente igual a resposta do exercício do exemplo 95 feito semana passada. Beleza? O próximo exemplo, o exemplo 102, tem uma fonte controlada, que é uma das novidades dessa semana, colocar fontes controladas no tratamento dos teoremas de Thevenin e Norton. Então a gente quer calcular a tensão E0 lá na resistência de 10 ohms, aqui do lado direito do nosso circuito, sabendo que no meio ali tem uma fonte de 1/3 de I1, sendo I1 a corrente fornecida pela fonte de tensão de 4 volts. Passo a passo, nosso teorema de Norton, tiro a resistência de 10 ohms, coloco um curto-circuito no lugar e calculo essa corrente de curto, que vai ser o valor da fonte lá no circuito equivalente de Norton. Antes de sair fazendo conta, a gente dá uma observada no circuito, né? O que a gente pode tirar de conclusão aí? Primeiro, 4 volts da fonte sobre 2 ohms de resistência em paralelo com essa fonte vai me dar uma corrente de 2 amperes, certo? Descendo aquele I2 vale 2 amperes. Esses 4 volts também estão sobre a resistência de 3 ohms, portanto a corrente I3 vale 4 volts por 3 ohms, 4/3 de ampere. Nesse nozinho temos que I1, que vem da fonte, é a soma do I2 mais I3 mais a corrente da fonte controlada, que é I1 sobre 3. Logo, I1 vale 5 amperes, né? Isolando o I1 daquela equaçãozinha lá de cima, com I2 e I3 conhecidos, I1 vale 5 amperes. Nesse outro nó a gente identifica que a corrente de curto-circuito, short circuit ou CC, né? Ficaram duas representações diferentes aí, enfim, vale I1 mais I3, aliás, I1 sobre 3 mais I3, e assim com os valores encontrados até agora, né? Com I1 valendo 5 e o I3 valendo 4/3, a gente tem 4/3 mais 5/3, que dá 3 amperes de corrente de curto-circuito. A resistência equivalente, colocando a fonte independente em repouso, é um curto-circuito na fonte de tensão, por isso ela mata aquela resistência de 2 ohms que estava do lado esquerdo, que vai ficar em paralelo com o curto,
E simplificando a representação do circuito, a gente observa que ficou exatamente igual a um circuito que foi analisado 2 vídeos atrás. E eu vou deixar aqui o link de sugestão para vocês voltarem lá. Quando nós falamos sobre o conceito de resistência equivalente, nós realizamos a solução de um exemplo exatamente igual a esse, onde forçávamos a entrada de uma fonte genérica, desconhecida, porém de valor E, que faz circular uma corrente I pelo circuito, e a resistência equivalente vista a partir dos terminais da fonte vai valer R dividido por I, o conceito associado à lei de Ohm, né? O que a gente pode fazer nesse circuito, então? Olhando nesse nó, a gente tem que a corrente I1 chega no nó, 1/3 de I1 vai pelo lado de cima, consequentemente os outros 2/3 têm que passar pela resistência de 3 ohms, pelo ramo de baixo desse arranjo paralelo aí, ok? Isso faz com que na resistência de 3 tenha uma tensão de 2I1. Aplicando a lei de Kirchhoff para as tensões nessa malha inferior, percebemos que a tensão vale 2I1. Enfim, tensão E dividido por I, vai ficar 2I1 dividido por I, não resolveu muita coisa para o cálculo da resistência equivalente, mas se a gente olhar de novo no circuito, essa corrente I é exatamente igual à corrente I1 que chega naquele nozinho lá de cima, então E dividido por I pode ser E dividido por I1 também, e por isso é que E dividido por I1 vai dar 2 ohms como resistência equivalente. Fechamos 2 parâmetros do circuito equivalente de Norton, ok? Corrente de curto-circuito de 3 amperes, resistência de 2 ohms, podendo agora então calcular aquela tensão E0, fazendo o circuito divisor de corrente, de novo, dos 3 amperes, meio vai passar pela resistência de 10, os outros 2,5 pela resistência de 2 ohms, fazendo com que meio ampere vezes 10 ohms dê 5 volts. Tanto por Thevenin quanto por Norton a gente chegaria no mesmo resultado. Duvida? Está aí o cálculo da tensão de circuito aberto do mesmo circuito, né? Tentando aplicar o teorema de Thevenin, onde a gente consegue observar que essa corrente de 1/3 de I1, lá da fonte controlada, volta pela resistência de 3 ohms e fica circulando só nesse quadradinho aqui, em função do circuito aberto, que está no extremo direito do nosso circuito. Então, 1/3 de I1 fica presa nesse quadradinho, onde a gente consegue concluir que a corrente I4, que chega nesse arranjo paralelo dos dois componentes, a corrente I4 é nula. Com essa corrente de 1/3 de I1 passando pela resistência de 3 ohms, a gente tem E5 igual ao próprio I1, né? I1 sobre 3 vezes 3 ohms vai dar o próprio I1. I4 não vale nada, sacanagem, né? Vale 0 amperes. E com isso, com os mesmos 4 volts circulando, impostos sobre a resistência de 2 ohms, a gente conclui que I2 vale 2 amperes. E como I1 é a soma de I4 mais I2, acaba sobrando só I2. I1 saindo lá da fonte vale 2 amperes, nesse caso com circuito aberto. E por isso, aplicando lei de Kirchhoff para as tensões, a tensão de circuito aberto, a tensão de Thevenin vale 6 volts. Os dois circuitos equivalentes colocados aí na tela, com a mesma resistência equivalente, tanto na topologia do circuito equivalente de Norton quanto de Thevenin, fazendo com que o resultado dê 5 volts nas duas situações. O que a gente pode tirar de conclusão nisso? Assim, vamos voltar no enunciado. Thevenin dizia que a gente colocar resistência de 10 ohms, tanto no circuito original quanto no seu circuito equivalente de Thevenin, eram situações equivalentes.
Aí veio o Norton falando, ó, o circuito original é equivalente a essa minha topologia da fonte corrente em paralelo com a resistência. Isso nos leva a concluir, então, minha gente, que o circuito de Thevenin é equivalente ao circuito original, que é equivalente ao circuito de Norton. Por isso, a gente pode dizer se Thevenin pode ser obtido a partir do circuito original. O circuito original é equivalente a esse circuitinho de Thevenin. E também, olha quanta animação tem nesse slide, hein? O circuito equivalente é equivalente ao circuito de Norton, então o circuito de Thevenin é equivalente ao circuito de Norton, permitindo que a gente faça um tratamento, usando aí o slide do Boylestad, com toda a autorização que eu acho que eu não tenho, enfim, a editora passa para nós os slides que nós usa. Tá aí a possibilidade de nós, tendo um dos circuitos equivalentes à mão, obtermos o outro de maneira muito simples. Como assim? As resistências, tanto de Thevenin quanto de Norton, são iguais, usam o mesmo procedimento de cálculo, vão chegar no mesmo resultado, ou em série com a fonte de tensão ou em paralelo com a fonte de corrente. E conhecendo a resistência e a fonte de tensão, por exemplo, a gente consegue utilizar a lei de Ohm para calcular tensão a partir da corrente ou corrente a partir da tensão, sendo essa tensão e essa corrente associadas aos valores das fontes de Thevenin e Norton, respectivamente. Lembram-se quando eu comentei no tópico de resistência equivalente que a gente teria 3 possibilidades de procedimento para calcular resistência equivalente. O primeiro deles, mais simples, é através da associação série paralelo desses componentes, tranquilo, dominado por todos nós. Segunda opção, quando eu tenho fonte controlada, isso não funciona, série paralelo, eu jogo uma fonte genérica, por exemplo, uma fonte de tensão, e descubro quanto vale a corrente fornecida por essa fonte de tensão, e a razão da tensão da fonte pela sua corrente nos dá resistência equivalente. Fechou, fizemos um exemplo, inclusive agora, uns 2 slides atrás aí. A terceira opção é essa. Para eu calcular resistência equivalente de qualquer circuito, conhecendo os teoremas de Thevenin e de Norton, eu posso fazer a razão entre a tensão de Thevenin, tensão de circuito aberto, e a corrente de Norton. Está com dificuldade de colocar aquela fonte genérica, não consegue entender aquele procedimento, mas está tranquilo para calcular a tensão de circuito aberto ou a corrente de curto, ou as duas coisas, está aí a terceira opção para determinarmos resistência equivalente de trechos de circuito. Beleza? E encerrando mais esse vídeo, ficam exatamente as mesmas sugestões do vídeo anterior, em função dessa proximidade do trabalho para aplicarmos o teorema de Thevenin e depois, visto agora, para aplicar o teorema de Norton, fica a mesma teoria envolvida nisso tudo. Inclusive hoje fizemos um circuitinho com fontes controladas, vamos continuar fazendo mais 1 ou 2 no encontro síncrono dessa semana, mas tudo que a gente fez de exercício para Thevenin, a gente pode repetir agora para Norton, inclusive aquela listinha de exercícios extras para o teorema de Thevenin, né? Calcule I0 desse circuito através do teorema de Thevenin, calcule V0, a tarefa, tudo que a gente já fez para Thevenin, usando o Thevenin, a gente pode refazer usando o Norton, então não tem lista nova de exercícios extras, continua com aquela mesma, ficando a minha disponibilidade de sempre para resolver as dúvidas e ajudar vocês. Beleza, gente? Então continuem por aí, se cuidando, fiquem em paz e até a próxima, se Deus quiser.